feridos. De dor e proteção. Olá, amigos, amados ouvintes da Rádio Paz FM, bom dia a todos vocês, queridos amados ouvintes, bom dia, Oséias, bom dia, Pastor Miguel, tudo bem? Bom dia, Deus abençoe, bom dia você que está nos ouvindo aí, glória a Deus, um dia, uma segunda-feira maravilhosa para cada um de nós. É isso aí, que deixando nós entrarmos na tua casa, no teu carro aí, te acompanhando, a sua vida neste período, neste momento de bênção e vitória que o Senhor nos concede. Então, bom dia, que a bênção do Senhor esteja no teu lar, esteja na tua casa, esteja com tua família e que queremos profetizar um dia de vitória. Se tu creres, tu verás a glória do Senhor, que vai ser só vitória e só bênção. Nessa programação abençoada que o Senhor Jesus está conosco. Então, eu quero desejar um ótimo dia a partir de agora. Bom dia para todos, né? Que o Senhor Jesus possa te acompanhar e guardar a tua família, o teu lar, a tua casa nesse dia de hoje, que vai ser uma hora, um momento de muita alegria e da presença de Deus. Tá certo, Pastor Miguel? Verdade. Deus abençoe essa segunda-feira maravilhosa, você que está chegando do serviço, você que está indo no serviço, você que já acordou cedo, de madrugada, que Deus possa te abençoar, te honrar, que nessa segunda-feira Deus possa agir sobre o teu favor, que as bênçãos de Deus possam vir sobre a tua vida, em nome de Jesus Cristo. Amém, pastor? É isso aí, pessoal. Deixa eu compartilhar aqui já, estou compartilhando. Compartilha também aí, amados, queridos irmãos, né? Vai compartilhando a live, você que já está, já vai compartilhando aí, jogando para frente nos grupos, né? Tem até um irmão da minha igreja lá que falou, pastor, pede pessoal para compartilhar nos grupos, né? Verdade. E isso é importante, interessante, né? Você fazer isso, você compartilhar, e aí vai ser só vitória. Porque você fazendo isso, você está fazendo a obra de Deus junto conosco, né? Porque tem muita gente que pela rede social eles acompanham, né? Então é importante. Fica aí conosco nas páginas aí, né? Porque Deus vai nos honrar. Bom dia, minha irmã. Bom dia, Karine. Bom dia, Beatriz. Bom dia, Jean. Bom dia, Márcia. Bom dia, Crispim. Bom dia, Marcos Antônio. Deus abençoe. Amanda Santos, Deus abençoe. Que o Espírito Santo possa abençoar a cada um que está sintonizado. Bom dia, Rocha. Bom dia, Elizabeth. Bom dia, meus irmãos, minhas irmãs. Que a paz do Senhor Jesus reine na tua vida nessa segunda-feira. É isso aí, que maravilha, só bênção e vitória. O irmão vai chegando, vai compartilhando. Eu sei que nem todo mundo pode parar para estar dando atenção, mas deixa ligadinho ali, né? O celular, vai escovando o dente, vai se preparando para o seu trabalho, né? E ouvindo essa programação abençoada, porque enquanto nós pregamos, Jesus entra aí na tua casa e vai endireitando os teus caminhos, abençoando o teu dia e já vai determinando. É um dia de vitória, né? Você que foi louvar, hoje é o segundo dia da semana, ontem foi o primeiro dia da semana. Verdade. O final de semana só vai até sábado. Do domingo já não é final mais de semana, é o início da semana. Hoje é o segundo dia. E ontem nós tiramos para adorar o Senhor, porque a primícia é do Senhor. O primeiro dia é de Deus, o domingo foi entregue a Ele, para você que foi na igreja, né? Mas vamos continuar essa programação abençoada para fortalecer os fracos, levantar os caídos e curar os enfermos. Verdade. Porque o povo de Deus ultimamente está sendo muito atacado na alma, no espírito, né? E aí Deus está nos usando aqui para curar a tua ferida aí e abençoar e te dar um ânimo, uma injeção de ânimo para que você possa, vamos orar, né? Vamos orar. Pedir vamos. pedir a bênção de Deus. Aqui tem o pastor. Beleza, a pastora Cida, né? E o pastor Ezequiel, tá nos ouvindo também ali do Jardim Zilda. Amém, pastor. Deus te abençoe aí, o pastor Ezequiel, né? A pastora Cida do Jardim Zilda.
É só vitória, só bênção. Se estiver ouvindo aí, que Deus te abençoe, te dê mais graça, sabedoria, conhecimento e os dons do Espírito Santo, porque nós, como pastores e pregadores do Evangelho, a gente passa muita luta, muita provação, né? E funciona desse jeito, né? Vamos orar, vamos pedir a bênção de Deus. Aleluia. Pai querido, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, iniciamos esta programação para a glória do Senhor. O Senhor mesmo disse que sem mim nada podeis fazer. Foi palavra do Senhor. Quando o Senhor disse sem mim nada podeis fazer, é nada mesmo, porque em ti nós falamos, nós enxergamos, nós ouvimos, nós sentimos, nós nos movemos e andamos. Como disse a tua palavra, dormi e acordei, porque o Senhor me sustentou. Então agora, meu Deus e meu Pai, eu clamo a tua direção, clamo a tua mão abençoadora sobre nós nesta hora. Especial, Senhor, que estamos entrando nos lares, nos carros, daqueles que acompanham conosco, a tua presença nesta hora. Então faz-te presente, dirige a cada coração, usa-nos para abençoar os amados e queridos ouvintes, Senhor. Usa-nos, meu Deus, e usa eles para ouvir e compreender a tua palavra, e principalmente aqueles que estão feridos, que estão caídos, que possam se levantar e voltar, Senhor, para a tua presença. E aqueles que não te conheçam, nós podemos alcançá-los pelo poder do Senhor, colocando na rádio para ouvir, Senhor, aqueles que não te conhecem, que está aflito, passando uma luta, uma aflição, que o Senhor venha usar-nos para alcançar essas vidas e esteja conosco no percorrer dessa programação e derrame bênção, Senhor, na casa de cada um dos teus filhos para a glória do Senhor. Amém. E graças a Deus. Amém. Oh, glória! Glória a Deus. Aleluia. Como Deus é bom. Bom dia, Lu. Deus abençoe, pastor Fabrício. Deus abençoe. Gorete, Deus abençoe a senhora. Deus abençoe, viu, a cada um que está sintonizado. O que você pode fazer? Você pode compartilhar. Bom dia, Bia. Deus abençoe. Bom dia. Deus derrame a tua graça sobre a tua casa, sobre a tua vida. Você que está saindo para ir trabalhar, que a presença de Deus te acompanhe, te abençoe, que dê um dia maravilhoso como hoje. O telefone da rádio para você ligar para cá é 59329484. Eu quero aproveitar aqui e dar um recado para os amados que partilham, né, que está principalmente no Facebook. Às vezes tem pessoas que estão assistindo a rádio e ele teve aquele fato que aconteceu aqui, e eu orei a Deus antes de vir para cá, a oração que a gente costuma fazer, pedi a Deus para dar direção, e aí eu falei, Deus, hoje eu quero ajudar alguém, o Senhor prepara alguém e tal, porque aconteceu aquele fato lá. Certo. Só que aí tem pessoas que vêm aqui, ele fica escrevendo no Facebook aqui, né? Uhum. Me ajuda nisso, me ajuda naquilo. Quando a gente dá o telefone da rádio... É para você já entrar em contato. Entrar e conversar com a gente, contar o teu problema, primeiramente para a gente orar. Primeiramente para orar. Verdade. Primeiramente a pessoa liga e não fica escrevendo no Face, porque eu não dou o direito de ninguém ajudar ninguém que está escrevendo no Face diretamente, porque enquanto a gente está aqui, a gente está no controle da situação. O Espírito Santo está conosco. Então, assim, igual aconteceu o fato, aí a pessoa escreve aqui. Outro que ouve, pensa assim, eu vou ajudar. Falando, não ajuda ninguém, a não ser que a gente sonda a vida da pessoa aqui. Verdade. E se a pessoa ligar para cá, se a pessoa contar a situação dele, de fato, de verdade, primeiramente é para orar. Verdade. Pastor, o senhor está falando isso aí agora. O irmão Carlos Alves Vieira Júnior, me fala de onde você é, porque nós te ajudamos semana passada, né? O irmão está falando aqui, eu preciso de dinheiro para comprar um pão. Não, primeiro a gente precisa saber quem é o irmão. É ligar para cá. Colocando aqui. Aí não é para ajudar ninguém. Isso aí não existe, pastor. Não existe. Você que está me ouvindo aí agora, você só vai ajudar se a gente falar. Não, aqui é o seguinte, se a pessoa tem que ligar para cá, entendeu? Igual teve uma irmã aqui. Já foi tirado aqui, não já? Não. Já. Quer ver, ó? Deixa eu falar uma coisa. Teve uma irmã que ligou aqui, uma mulher que ela colocou aqui, querendo ajuda para construir a casa. Eu falei, se a senhora está congregando na igreja, vai falar primeiramente com o seu pastor. Claro, com certeza. Porque o pastor dela, né, vai ver, ou então a pessoa liga aqui e fala, abre o jogo, conta a verdade. Porque diante de Deus você está falando, a gente está aqui para ouvir a pessoa. Primeiramente para orar. Primeiramente, a gente vai ligar em oração aqui para orar. Verdade. E Deus abençoar, entendeu? Porque a pessoa entra aí e fica pedindo ajuda. E não existe isso, irmãos. Aí no Face não. Agora, se entrar alguém
Igual uma vez eu fiz um Pix para uma pessoa aqui de R$400 que eu falei que eu ia dar diária para ela. Mas o senhor sentiu de Deus para fazer. Já tinha orado antes. Entendeu? Tem uma Então, diferença. se alguém ligar, tiver num sufoco mesmo, sou de uma verdadeira... Porque vai estar gente agora ficar escrevendo coisa aí, isso aí não tá certo, não. A primeira coisa que você tem que fazer é ligar aqui. Não é assim. Um exemplo, eu acabei de falar o nome do rapaz, você liga então. Porque eu aprendi uma coisa, a Bíblia diz que a verdade, ela permanece. Né? Se você puder, você liga para nós e a gente liga. É. Vamos ver, e outras vezes, a pessoa tem que ver, primeiro, ser verdadeiro. E segundo, para ver se congrega em alguma igreja. Verdade. Se está congregando em alguma igreja. Você está entendendo? Aí você está congregando em alguma igreja, qual igreja que você congrega? O seu pastor, o seu padre, está sabendo do que está acontecendo com você? Porque é uma obrigação da igreja, a irmandade. Cuidar, né? Cuidar e zelar. Para ver se você está sendo fiel. Lembra o testemunho que eu contei aqui, do pastor lá? Sim. Que a mulher ficava pedindo na igreja e ele perguntou se ela era dizimista. Ela, né? Aí depois que ela passou o seu dízimo, ele começou a ajudar ela. Porque aí ela foi sendo fiel, agora ela é digna. Eu mesmo, na igreja que eu tô lá, quando eu vejo que a pessoa não é dizimista, eu não vou ajudar. Agora eu ajudo a pessoa, porque eu sei que Deus vai abrir a porta na vida daquela pessoa, ele tem que sair daquela situação. Né? Olha, pastor, vamos parar um minuto aqui. Ô, irmã Tânia, né? Fala de onde que a irmã é. A irmã está falando que teve um AVC, que está cadeirante agora. Só põe aqui de onde que a irmã Passa o telefone da rádio. Fala o seguinte, a senhora pode ligar para nós aqui? Tem como a senhora entrar em contato conosco agora para a gente falar com a senhora? Se a senhora estiver em outro estado ou em outro país, a senhora põe 5511-5932-9484. Liga para a gente agora, que a gente quer falar com a senhora. Ó, se a senhora estiver em outro país, você põe 55... Mas ela falou que está o quê? Ela falou que está com AVC, mas tem alguém... Não, isso a gente vai orar, né? A gente vai orar pela senhora. Oração, tá? Porque aqui a oração ao vivo, orando, ligando, a Bíblia diz que quando dois concordam na terra, é ligado no céu. Entendeu? Então é assim que funciona. Por exemplo, aqui tem uma mensagem aqui que eu vou estar indo, se você quiser ligar para cá, você liga, mas no livro de 1 Coríntios, eu quero começar... Primeiro livro de Coríntios, capítulo 15. No versículo 19 fala assim, ó. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Verdade. Se esperarmos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Então, tem pessoas que a preocupação dele e dela é tão na terra. Eu ia trazer uma mensagem aqui, eu vou mudar agora essa mensagem, vou falar de uma mensagem que eu comentei ontem, que está no livro muito forte, de aos Hebreus, no capítulo de número 11, uma revelação muito poderosa, porque lá em 1 Coríntios 15, também 33, onde eu estava lendo, diz assim: as más conversações corrompem os bons costumes. Não é as más companhias. Verdade. A gente tem que entender que não é as má companhia. Sabe que tem má companhia que é melhor do que uma boa companhia? Porque, às vezes, uma má companhia não vai falar mal da vida dos outros. Porque, às vezes, você reúne com a própria mãe dentro de casa, uma filha com a mãe, com o irmão, para falar mal da vida dos outros, é má conversação. É verdade. Então, a má conversação talvez pode estar entre o marido e a mulher. Os dois foram para a cama e começaram a falar mal da vida dos outros. Quer dizer, as má conversações corrompem os bons costumes. E aí, nós temos que aprender isso. Aí, o que ele está dizendo aqui? Se eu esperar em Jesus, porque a Bíblia diz que Jesus abençoa nós aqui nessa terra. Ele abençoa nossas vidas aqui. Mas nós não podemos esperar só para esse mundo. Por quê? A Bíblia diz que Jacó, quando Jacó chega perante Faraó, e ele perguntou assim, qual a idade do meu senhor? Ele disse, 130 anos, poucos e maus dias, comparando com a vida dos seus pais. Ou seja, Jacó disse, foi 130 anos mal. Verdade. E isso é provado. Para quem lê Bíblia e conhece a vida de Jacó, sabe que ele nunca teve, desde o ventre, que esse homem sofre. Esse homem carregava uma ferida que ele traiu o pai, que ele traiu o irmão, porque, querendo ou não, ele traiu o irmão para pegar a primogenitura. Ali foi uma traição. A Bíblia diz que foi uma traição de Jacó. A Bíblia diz que Jacó traiu o pai dele. Por causa disso, Labão traiu ele lá. Ele teve que trabalhar 14 anos. Uns dizem que foi 7 pelas duas mulheres, mas lá está bem claro dizendo, foi 7 por uma, e depois ele falou, trabalha mais 7 pela outra. Verdade. Alguns querem dizer que foi só 7 anos, mas eu, pela minha lógica, do meu conhecimento, foi 14 anos. Foi 14 e depois foi mais 10 anos de sofrimento lá, mudando o salário. Você sempre trabalhou... 10 anos não, 10 vezes ele fala, foi 10 anos, 10 vezes.
e mudou o salário. Então Jacó sofreu muito, ficou longe da família. Depois um filho dormiu com a mulher dele, o filho mais velho. Depois ele fez um trato com a tribo lá de um rei lá, os filhos dele foi lá e destruiu tudo. Então a vida do homem só foi sofrimento. Sempre foi sofrimento, né? Mas, pasme, a Bíblia diz que Deus amou a Jacó e aborreceu Esaú. É verdade. Então como é que Deus ama um cara e deixou ele sofrer tanto? Como que Deus ama uma pessoa? Eu acho que Deus não me ama mais. A vida de Jacó, se você lê ela, pastor Oséias... Você chora. Foi só sofrimento. E a Bíblia diz que Deus amava Jacó. É. E aborreceu Esaú. Está em Romanos 9, eu amei Jacó e aborreci Esaú. Mas como que Deus amou? E a vida do homem, pastor, só foi sofrimento a vida inteira. Eu acho que ele não reclamava. Não, o que eu quero dizer não é questão de reclamar, é que às vezes a pessoa, Deus ama. Não é porque que Deus ama que está isento de problema. Verdade. Não é porque que Deus ama que está isento de luta. Essa prova aí, mas normal. Deus chama, normal. É tipo assim, Deus está dizendo para Jacó, eu amo você, mas as suas traições eu vou perdoar. É. Foi por uma boa causa, pela primogenitura? Foi. Mas mesmo assim foi a traição. E aí você vai sofrer os Por isso que ele fala, os pecados de Jacó está cravado com ponteiro de ferro, Deus fala isso. Então, quando Deus fala, eu amei Jacó, mas os pecados dele, ele vai ter que colher. É assim que funciona. Então, não é porque Deus nos ama que ele vai nos isentar da gente errar, falhar e não colher o erro. Agora, o que eu quero chamar a atenção é do vô de Jacó. O vô, o qual a Bíblia diz que nós somos filhos na fé, que é Abraão. Ó, pastor, no capítulo 11 aos Hebreus 11, 8 fala assim, ó, pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu indo para um lugar que havia de receber por herança e saiu sem saber para onde ia. Esse Abraão é abençoado, hein? Você sabe o que significa isso aqui, pastores? É que o homem, quando Deus chama, ele não tem direito de projetar nada na vida dele. Verdade. E o que tem demais hoje é crente projetando. O crente não projeta a igreja, a obra do Senhor, projeta seus negócios. Tem um casal, tem uma moça que está até me ouvindo aqui, ó. Ela ligou para cá e deu testemunho na minha igreja, e um dia eu estava pregando, e eu falei da obra de Deus, e ela é abençoada, tudo é que ela ligou aqui, deu testemunho, e ela e o marido já estava pronto para comprar um apartamento. Porque onde eles mora várias pessoas de família lá, é deles lá e tudo, mas mora bastante. Então foi lá, o banco aprovou o dinheiro para pegar o apartamento, estava pronto. Chegou na igreja, veio eu pregando. Eu falei, o diabo, às vezes, faz o ser humano fazer tantas dívidas para ele não ter condições de ajudar a obra e juntar tesouro no céu. Que o diabo faz comprar o carro novo, a casa nova, e depois, meu amigo, o diabo vem e fala, você não pode dar dízimo, você não pode dar oferta. Que não dá, né? Dá uma esmola lá, pastor, lá de R$2, R$5 aí por semana. Aí esse casal ouviu, falou, cancelamos o apartamento. Porque isso vai pesar para nós abrir a obra. Eu falei, então, por causa disso, Deus vai abrir as portas na tua vida. Porque a preocupação deles era com a obra, ao ponto que eles cancelaram essa compra para não se endividar depois, que eles já pagam um carro que eles compraram, o carro não é barato. E aí, por quê? Por causa da obra. Vieram falar para mim, ó, nós ia comprar um apartamento, não vai, por causa da obra. Olha o amor que de Deus tem pela obra, né? Entendeu? Que deveria ser todo ser humano pensar na obra de Deus. Eu aumentei meu salário, agora eu posso comprar aquele carro. Não, eu posso ajudar a igreja. Eu posso juntar tesouro no céu. Entendeu? Verdade. Então, olha só, Abraão, quando ele é chamado, a Bíblia diz que Abraão não tem o direito de projetar nada na vida dele. Abraão foi para um lugar que ele não é... eu vou escolher onde eu vou morar. Vou morar no país tal, no estado tal, na cidade tal. Lá eu vou projetar minha vida, eu vou ser isso, vou fazer aquilo, vou passear muito, vou viajar. Deus falou, não. A partir do momento que eu chamo você, Abraão, quem dirige o teu futuro sou eu. Esquece teus projetos. Agora quem projeta sou eu. Porque é fácil a gente ficar falando dos projetos de Deus. Deus tem propósito e propósito, e o nosso propósito é outro. Então, presta bem atenção aqui e leia comigo. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu indo para um lugar que havia de receber por herança. E saiu sem saber para onde ia. Ou seja, saiu indo e a mulher falou, e aí, Abraão, qual é o projeto nosso? É Deus quem vai projetar. Aí, Abraão, o que nós vamos fazer? É Deus. O que ele disser... Falou, o que ele falou, está falando. Agora, para por aí a coisa? Não. De jeito nenhum. Porque Deus fala para Abraão assim, ó, você é herdeiro de duas coisas. E isso está na Bíblia. Deus falou assim, você é herdeiro de duas coisas. Ou da terra, ou de uma cidade que está no céu. Eita. Você é herdeiro das duas. E Deus fala, Deus chama ele, sai da tenda, Abraão, olha para o céu. Vai ter uma descendência sua que vai ser como as estrelas, aquela que vai herdar a Jerusalém celestial. Glória a Deus. E olha para a praia agora, e tem uma descendência sua que vai herdar o paraíso na terra, como está lá em Isaías 65, 11 e o 66. Você vai herdar a terra, porque a terra também ela é eterna, a terra não é destruída, a Bíblia diz.
Então, Deus dá essa duas opções. Abraão, então, se você pegar aí Gálatas capítulo 3, 7, vai dizer que Deus ensinou o evangelho para Abraão. Deus ensinou o evangelho. Foi Deus que pregou o evangelho para Abraão, porque Deus não tinha ninguém para pregar para Abraão naquela época. Não tinha ninguém para anunciar o evangelho para Abraão, porque Abraão era um idólatra. Na época de Abraão não tinha sacerdote, não tinha crente, não tinha ninguém. Por quê? Porque naquela época tinha passado o governo humano e não tinha quem buscasse a Deus, ao ponto que na Torre de Babel Deus falou: ei, o coração do povo é um só. Não tinha um justo naquela época. Tinha na época de Noé, mas naquela época não tinha. A Bíblia diz que Deus chama Abraão de Ur dos Caldeus, que ele adorava os deuses da Babilônia. É só você ler Josué 24, 22, 4 ou 24, 2, assim. Mas Gálatas está dizendo aí. Ó. Gálatas 3, 7 e 8. Sabeis, pois, os que são da fé são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé o gentio, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão. Beleza. O outro segmento não está ligado no Evangelho. O Evangelho é muita coisa. Porque aí está escrito assim, dizendo, bendito toda... Mas isso não é evangelho, bendito todo mundo não é evangelho. O evangelho é evangelho. Deus anunciou para Abraão, e não foi só um dia, Deus ficou meses pregando para Abraão. E ali, por quê? Então, quando Deus chama Abraão, Deus prega o evangelho para Abraão. E fala para ele de duas heranças, pastor. Fala para ele duas heranças. A terrena, a terra... E a celestial. E a celestial. Ele vai escolher. Como que eu faço para me herdar a herança terrena? É eu colocar meu coração nas coisas da terra. Vai ser salvo? Vai, mas vai herdar a terra. Você vai herdar. Quando Abraão ficou sabendo de uma cidade celestial, então ele pergunta para Deus lá, o que eu faço para me herdar essa cidade? Deus fala, tirar o coração da terra. Então o que Abraão fez? Vamos ler Hebreus 11, que a gente vai ver o que ele fez para ele herdar a terra do céu, porque ele poderia herdar da terra. Verdade. Como a areia do mar, que é os que não sobem, que não entram no arrebatamento, que vai tomar posse da terra. Olha só o que ele diz aqui, o 9. Pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia, pastor. Verdade. Ele poderia, era tudo dele, terra da promessa. Ele não quis. Dele. Ele não quis. Sabe por quê? Morando em cabanas, quer dizer, ele podia fazer prédios, fortificações, palácio, ele não quis fazer os palácios. Com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, ele não quis. Por quê? Olha o versículo 10. Aí vem a explicação. Porque esperava a cidade que tem fundamentos. Agora pega aí Apocalipse 21, 14. Vamos ver qual é a cidade que tem fundamento. Que vem do céu. Fundamentos. Apocalipse 21, 14. Só leu a parte A. Tá, 21, 14. E o muro da cidade tinha 12 fundamentos. 12 fundamentos. Pode ler no início que é a cidade que desce do céu. Verdade. A Nova Jerusalém, celestial. Então, quando Abraão fica sabendo que ele poderia herdar a terra ou a do céu, Deus, como que ele ia saber que existia uma cidade no céu? Porque Deus pregou para ele e falou. Deus anunciou. Porque não tinha gente para pregar naquela época, quando Deus chama Abraão, senão Deus usava os outros, não Abraão. Verdade. Então, Abraão é o pai da fé, o primeiro a ouvir o evangelho foi ele. Abraão é o pai da fé. Primeiro ouviu o evangelho. As boas novas, né? Exatamente. Aí está escrito aqui, ó. Porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice construtor é Deus. Aqui nessa terra, Isaías escreve que no paraíso, quando vier o milênio, quem vai construir as casas é os moradores da terra. Nessa Nova Jerusalém, quem constrói é Deus. Jesus diz, na casa de meu pai há muitas moradas. Muitas moradas. Essa pessoa, se ele tiver com o coração nas coisas terrenas, ele não vai conseguir ajuntar tesouro no céu para ir no arrebatamento. Ele pode ser salvo, ele vai ser salvo. Eu tenho uma mensagem que eu falo das 3 ressurreições. E ele vai herdar a terra, ele vai ser um habitante daqui. Mas ele não... Então, Abraão podia escolher. Você quer as coisas da terra? A terra é promessa sua. Está aqui escrito. Está garantido. Pegou, pastor? A Bíblia está garantindo que Abraão é herdeiro da terra. Sim ou não? É verdade. Está escrito aqui, ó. Está garantido. Ele morou aqui sendo dele, mas ele não quis. Ele abriu mão e falou, eu não quero casa, não quero palácio, eu quero morar em barraco. Como é que eu faço para tomar posse da herança celestial? Agora, tirando o coração das riquezas da terra. Abraão pegou tudo que tinha e deu para Isaac. Ó, Isaac, teu problema é contigo. Tá aí na sua mão. Tá ou não tá? Resolve aí. Deus não fala para Abraão, deu tudo ouro e prata para Isaac. Tudo. Simboliza Deus dando tudo para Jesus. É verdade. Então Abraão queria a celestial. Então se nós esperarmos aqui só nessa vida, somos mais miseráveis que todos os homens. Ou seja, mas tem mais, pastor. Porque aqui, ó, primeiro que Abraão não tinha projeto. O projeto era Deus que controlava. Né? Esperava a cidade que tem fundamentos, como está no Apocalipse 21, 14, da qual o artífice construtor é Deus. Aí olha o versículo 13. Todos esses morreram na fé,
sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Pastor, isso aqui é forte demais. Você sabe o que é você chegar em um lugar aqui e alguém perguntar, pastor Miguel, o senhor nasceu aonde? Você vai falar Ceará. Deus fala, tá errado. Então você vai herdar a terra. Você é do Ceará? Não. Você é cearense? Então você vai herdar a terra. Mas lá eles confessavam para qualquer um, coisa séria. Verdade. Alguém chegava neles e perguntava, de onde você é? De Minas? Não sou. Do São Paulo? Também não. Você é da Europa? Não. Sou da Ásia? Não. De onde você é? Sou estrangeiro aqui, amigo. Sou estrangeiro. Eu não tenho pátria terrena. Peregrino. Então o crente, ele não é da Bahia, do carioca, Nós somos americano. E está escrito aqui, hein? É a Bíblia quem está dizendo, verdade. não sou eu. Vou ler de novo. Eles confessavam que era estrangeiro aqui. Então, quando alguém perguntava... Eu sou estrangeiro. Então se eu Nós perguntar, o somos senhor é de onde? Fala, meu amigo, não sou daqui. Nós não somos da terra. Olha o que diz a Bíblia, olha só. Versículo de 14. Porque os que isto dizem, que quer dizer que é um estrangeiro, claramente mostram que buscam uma pátria. Opa! O que é glória. buscar uma pátria? Porque eu não tenho pátria daqui. Verdade, nem eu. Eu não confesso que eu sou mineiro, baiano, paulista, porque eu espero uma pátria. E é tão verdade que eu não vou confessar. Você é de onde? Não sei. Eu estou aqui na terra como peregrino, como passageiro. Né? Nós podemos falar igual Abraão. A minha cidade é lá em cima. Porque, o 14, porque os que isto dizem claramente mostram que buscam uma pátria. E se na verdade se lembrasse daquela onde havia saído e ficar falando, eu sou do Ceará, sou da Bahia, eu amo. Não, eu não amo, não, amo o céu. Teria oportunidade de tornar. Mas agora, pastor, olha o 16, desejam uma melhor, isto é, a pátria celestial. Pelo que também Deus não se envergonha deles de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Glória a Deus. A qual Abraão ouviu falar. Então, como é que Abraão ouviu falar dessa cidade? Porque Deus pregou para ele. Jesus anunciou para ele, bem claro. Falou para Abraão que tem uma cidade no céu preparada. E agora, Aleluias. Tem um povo que vai herdar aqui a terra. Eu não quero herdar a terra. Mas também se for, não Sim, tem problema, vai tudo ser bem. salvo. Estou fazendo de tudo para entrar na cidade santa. Nessa onde que Deus anunciou para Abraão. Olha, bem falado aí. Pastor, quem anunciou para Abraão? Vamos deixar bem claro. Está lá no livro de João. Foi o próprio Jesus Cristo. Jesus teve um encontro com Abraão, Abraão teve um encontro com Jesus. E João 8, está escrito sim. Então fique bem ciente aí, porque tem uns caras que falam assim, não, mas é o eterno. Não. Foi Jesus Cristo. Foi Jesus que sentou com Abraão. E Abraão, sendo grande naquela época, se tornou pequenininho. É porque Jesus, lá em João 8, Jesus fala assim, Abraão viu o meu dia. E se alegrou. Tem que se Ou seja, foi mostrado para Abraão. E aí foi tempo de conversa. Aí falaram assim para ele, como que você viu Abraão? Você não tem 50 anos? Aí Jesus disse, antes que Abraão existisse, eu sou. Põe na tua cabeça. Entendeu? Jesus é o fundamento de tudo. Então, mas tudo bem. O que eu quero pregar é para essa pessoa que está caído, precisando buscar as coisas do céu, não da terra. Porque às vezes seu coração está tanto nas coisas da terra que você está chateado. Jacó passou muita luta e Deus amava ele. Nem por isso ele abandonou Deus. Jacó teve tanta luta, ele podia falar, mas Deus, se eu falar que me ama, e é um sofrimento atrás do outro. Irmão, Jacó simboliza nós, Jacó simboliza a igreja. Jacó simboliza a igreja. Aleluias. Glória a Deus. Eu vi um grande pastor aí, mas grande mesmo, de muito respeito, que a gente até congregou com ele também. Certo. E ele trazia aquela mensagem de Abel e Caim. Eu não sei onde é que o pessoal condena Caim. Eu queria saber onde é que entra a condenação de Caim. E o pior que ele... Deus deu graça ele praticou uma, não vou dizer heresia da própria mensagem, porque ele falou assim, porque está em Hebreus aqui dizendo que o sangue de Abel imita o sangue de Jesus. Verdade. Né? E é como que se Jesus na cruz falou, Pai, perdoa eles que não sabem o que fazem. É como que se Estevão, quando estava sendo apredejado, falou, Senhor, não impute sobre eles este pecado. E parece que o sangue de Abel está clamando por vingança. Como se ele foi salvo? Se quem matou ele foi Deus? Senão Deus é falho. Deus permitiu Abel morrer para produzir arrependimento no coração de Caim. Porque se Abel é tipificamente imitação de Jesus, quem foi que crucificou Jesus? Os seus irmãos. O próprio povo de Jesus crucifica ele por causa da salvação do povo que está crucificando. Verdade. Porque pelo seu povo, seus irmãos, teria que ser morto. Ou seja, Abel é morto depois que Caim está condenado. Antes de que Caim é condenado, não precisava ele morrer.
Então, ele morre para produzir arrependimento no coração do outro. Foi isso que Jesus morreu. Pelos seus pecados. Verdade. Quer dizer, Abel morreu pelos pecados de Caim. Verdade. Pegou, não? Pegou. Jesus morreu pelos... Eu que matei Jesus. Então, eu estou na qualidade de Caim. Caim simboliza uma nação pecaminosa nós, caída. E Abel simboliza Cristo que morre pelos nossos erros para nos dar vida. Então, isso é o que está na Bíblia. Irmão, não é questão de estudo teológico, bibliológico, é uma verdade absoluta que não tem como mudar. Que o pecado de Caim mata Abel, o nosso pecado matou Jesus. Verdade. E o pecado de Caim mata Abel, que era inocente, para que volte arrependimento para o coração de Abel. Assim, Cristo morreu pelos teus pecados para produzir arrependimento no seu coração nessa manhã. Então, busque as coisas do céu. A pessoa talvez esteja ligado no ouro, na prata, no dinheiro, na riqueza, pastor, que esquece de buscar Deus. Verdade. E tem muitos nessa situação assim, né? Então, você tem que tomar atitude, você tem que tomar um passo. Por quê, pastor? Porque, olha, quando a gente vai para a casa do Senhor, quando a gente vai na igreja, Deus não deixa faltar nada para nós. Não. Ele acrescenta, ele faz milagre, ele cura. Se deixar, ele está tratando. Está tratando, verdade. Porque, de repente, você precisa de um... Porque Jacó passou luta também, Passou. Deus viu, porque também, senão a vida fica muito boa. Eu fui para, irmão, eu sou crente, eu não passo luta nenhuma. Conversa, Deus não vai te isentar de problema e luta. Porque isso é da terra. Faz parte. Faz parte de nós, não tem por onde que a gente Só que ele está contigo na fornalha. Está contigo no meio dos leões. Ele está com você em todas as áreas. O dia não está bom? Não, mas se você buscar Deus, ele vai melhorar o teu dia. Vai mudar a tua história. Olha aí, Abraão escolheu habitar em um lugar extraordinário. Alzano escreveu aqui, ó. Peço oração. Certo. Daniel Silva, Deus abençoe, meu irmão. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Manda um abraço, pastor. Amém. Deus abençoe. Jandira, Eliana Pinheiros, Osana, Daniel, vamos lá. Deus abençoe aí, viu, irmãs? Deus abençoe. Continua aí. E vai compartilhando aí. Liga para nós aqui. O pastor Valdir quer falar com alguém hoje, ao vivo. Liga, você pode estar fora do Brasil. Estou fora do Brasil, pastor. Liga aqui. Só você colocar 55, o 11, aí você coloca 59329484. Põe o locutor aqui para trabalhar. O pastor Zé está doidinho para ficar... Uma benção, pastor Zé, pelo amor de Deus. Ele falou assim, eu estou pegando fogo, entendeu? E se esse horário aqui não pode estender, mas se estender um pouquinho, você vai dando glória a Deus. Né? Como é que é bom? Porque o povo está chegando aqui, o povo está falando, eita, continua, pastor, bora, continua aí. O povo está pedindo que você continuar. Então, porque o que acontece, pastor Miguel? As pessoas estão com muito coração... Quando Jesus, é a mesma coisa que o que Deus quer e o diabo quer é a alma da gente. Verdade. Então todas a luta maior pela nossa alma, né? Todas as atitudes que Deus, tudo que Deus pede para nós, e o diabo também quer, ele não quer nosso dinheiro, ele quer só alma. Quando você fala de dízimo e oferta, ele, não é que ele precisa. Lembra que nós estávamos conversando aqui, eu, você, o Oséias, o pastor Oséias, tudo falando que primeiro, já tem pastores ensinando sobre isso, que Deus, a primeira coisa que chega de Deus não é o louvor, não é a voz. É a fumaça, né? Fumaça. O incenso. Aí nós estávamos até conversando aqui, porque quando davam oferta naquela época para Deus, alguém pergunta, mas para que Deus ia usar isso? Tocava fogo e subia como um cheiro suave. Então, quando eu começo a orar, se eu tiver em pecado, antes de chegar a minha voz, chega o cheiro da minha oração. Se eu tiver em pecado, ela chega como um ovo gordo. Foi isso que Deus falou para Noé, né? Falou, então, o cheiro da terra está me contaminando. Entendeu? Então, dá um jeito. O cheiro, por isso que Jesus exala o perfume de Cristo para Deus. Ontem eu preguei sobre isso em Êxodo, então, Deus tem um perfume extraordinário para a tua vida. Antes das nossas orações chegar diante de Deus, está lá no Apocalipse. O que os anjos colocam? Incenso, que é fumaça. Incensário, né? Está lá nas orações dos santos. Então, antes de chegar as minhas orações, chega o cheiro dela. Se eu tiver em pecado, vai chegar fedendo. Aí Deus não vai ouvir. Então, antes de chegar o louvor, chega o cheiro do louvor. Chega o cheiro do louvor, para depois chegar o louvor. Até o pastor Nicolas estava falando de um pastor que estava pregando aí na internet, mostrando que o Brasil está queimando muito, que a fumaça não está subindo. Mas eu não associei sobre essas coisas, que isso nós estamos falando aqui está no espiritual. Cheiro espiritual de chegar diante de Deus. Primeiro o cheiro, para depois chegar a adoração, o louvor. Por isso que ele falou, melhor obedecer do que sacrificar. Obedece primeiro, sacrifica depois. Verdade. Deus não está dizendo, melhor é obedecer e não que sacrifique nunca. Não, louvor é sacrifício, oração, jejum, dízimo, oferta, tudo é sacrifício. Para Deus receber, tem que estar acompanhado de obediência. Quantas das vezes que eu já desobedeci, paguei preço caro por isso. Então,
Procure ser fiel a Deus, cumprir a palavra, amar o próximo, perdoar, obedecer seus líderes, obedecer os pastores e se levantar. Sai dessa posição, porque o Senhor hoje tem bênção preparado para ti. Amém, pastor? Verdade. E tem pessoas, pastor, um exemplo. Tem família agora que está com raiva um do outro, por causa do dinheiro, por causa das coisas material. Aí fica uma desse jeito. Não, você não pode fazer isso, irmão. A Bíblia diz, de tudo se deve guardar o coração. Quando a gente fala guardar o coração, não é esse coração que não. Está dizendo da alma, da nossa alma, do nosso espírito. Nós temos que estar voltado para Deus. Por que Abraão ouviu? Porque ele tirou, ele destravou tudo da vida dele e ele focou na voz de Deus. De repente, você que está nos ouvindo aí, é isso mesmo. De repente, você não vai para frente porque você colocou isso na tua vida e você não perdoa. Você não tem facilidade de perdoar ninguém. E Deus quer que você perdoe. Sabe por quê? Para Deus tratar você. Tem gente na linha? Então tá bom. Bom dia. A paz do Senhor, meu irmão. Marcos. Ô, Marcão, paz do Senhor Deus Jesus. abençoe, Bem? meu irmão. E aí, conte a benção aí. Amém, só Amém. vitória. Conta uma benção aí, porque eu sei que tem muitas. É o Marcos né? Contador. Marcos Então, gente, olha, você precisa de... Então, depois ele fala. Oi. É que quando ele vai contar, vai chorar. Você tá no escritório aí, tem cliente aí. Se você chorar... Glória a Deus. Verdade. Colhermos as bênçãos. Uhum. Uhum. Qual é o seu telefone aí do seu escritório? Repita. Repita aí de novo. Repete de novo. É 11 59, certo? Certo. Então tá. Você está na região do Casa Grande. Casa Grande. Então, se alguém precisar de um contador, o nosso irmão Marcos, o obreiro oficial da igreja, é um grande trabalhador. Quantos anos já nessa área de contabilidade? 42 anos. Ele é a esposa, né, pastor? É, muito abençoado. E as bênçãos de Deus aí? Tem dado vitória? É isso. Tá certo. Eu lembro uma época que você chegou. Eu lembro a época que você chegou a trabalhar para a prefeitura, né? Que é no interior de São Paulo. Que você chegou, não é trabalhar lá, você administrava, é isso? Ah, entendi. Entendi. Tá certo, é isso aí. Então, quem ouviu aí que estiver precisando de um contador abençoado, que manja muito, conhece muito, ele já resolveu problemas. Que eu lembro de pessoas da nossa igreja que estavam com problema com outro contador, porque isso aí precisa de experiência. Verdade. E o outro não conseguia destravar o documento, não conseguia destravar. Lembra disso, não? Que tinha que abrir empresa para montar uma odontologia boa também, que era lá pro lado de Santa Maria, está lá no Morumbi, e travado tudo, jogou na mão dele e ele vai daqui, vai dali, resolveu o problema. Coisa que passou em outros que eu não consegui resolver. É isso aí.
Mas tem Deus na frente também, né? O de lá Verdade. também não tinha Deus, o daqui tá orando. Esse Quando é homem trava de o Deus, negócio, velho. coloca adiante. É fiel, é dizimista, é ofertante. Aí Deus abençoe mesmo. Então, é assim que funciona. Então tá certo. Quem quiser falar contigo, tá aqui o número, um contador coloquei abençoado. aqui. Quem quiser com um documento travado, aposentadoria e a INSS. Tudo. A empresa, Problema trabalhista. a administração de empresa também é com ele aí. Lá que... Pastor, eu preciso abrir o CNPJ do meu ministério, da minha igreja. Entra aí em contato, ó. 11 59 38 12 82. Marcos e Joelma. MJ Contábil, é MJ Contábil. Mas também tem um fato aí que tem umas coisas que trabalham com contabilidade que a pessoa tem que ir fora fazer, né? A digital, é isso? Você já faz aí no seu escritório, né? Não precisa mais marcar lá para fora. Tá certo. Tá certo, então. Que maravilha, hein? Tá dado o recado. Deus abençoe você. Quem precisar, liga pro Marco. Deus abençoe, Marcão. Obrigado aí. Deus abençoe. Tchau, tchau. Amém. Seguindo a programação, buscando as coisas dos céus, querido. Aleluia. Aqui na Rádio Paz FM 87.5, para a glória do Senhor Jesus. Ligue para cá, dá o seu testemunho, peça sua oração. Nós queremos orar e te abençoar ao vivo. Se ligasse, o Marco ligou mais para contar o testemunho. Ele esqueceu o testemunho, que ele começou a contar muitas bênçãos e já entrou na propaganda. Mas tudo bem, né? Você liga para cá, vê aí o pessoal que está aí firme conosco. Amém. Aí. Olha, Deus abençoe a Érica Cristina, Lahaira, Deus abençoe. Eliane Pinheiros, Deus abençoe. Que a bênção do Senhor. Tem mais gente aqui, Tiago Fernandes, Patrícia Fernandes, Marilete, Jandira, Osana, Deus abençoe. Tainá, Deus abençoe. Deus abençoe a cada um dos irmãos que está sintonizado aí conosco. Compartilhe esse trabalho, irmãos. Sabe por quê? Porque pessoas vão assistir. Pessoas que precisam desse milagre, dessa palavra, para mudar a vida dela, também? É desse jeito, tocando o barco, seguindo em frente, que Jesus está no barco, está com a gente, e é assim, desse jeito. E Deus vai abençoar. Então, busca as coisas que é do céu. Quando você busca as coisas da terra, você se frustra. Mas é como eu disse, se você é crente, você talvez, se você botar o coração nas coisas da terra, você vai ser salvo. Vai ser salvo. Mas vai herdar as coisas da terra. Sabe onde a gente pode ver isso? A gente pode ver isso em 1 Coríntios, capítulo 3. Lá a Bíblia Sagrada diz, eu não gosto de usar o termo... Eu vou escrever aqui para depois o colocar apóstolo na escreveu, porque os estudiosos gostam de diminuir Deus. Eles gostam de falar, sempre, assim né? falou Lucas. Não falou Lucas coisa nenhuma, assim falou Deus. Que o Espírito Deus Santo acima é Deus. de tudo, meu irmão. Bíblia Sagrada é inspirada não por homem. Então eu não posso falar o homem fez isso, não fica no homem. Não foi homem, não. Foi Deus que mandou o homem escrever. João fala, então, por ele, tudo para ele e para ele. Deus mandou dizer, o Espírito Santo diz que tem 6 tipos de crente na terra. Não é homem, não é Verdade. Paulo, não é Joaquim. O Espírito Santo, que é Deus, diz que tem 6 tipos de crente que vão ser salvos. Tá escrito lá, se quiser eu leio. Vamos 6 ler, tipos. pastor. Então Tô pedindo para ler aqui, ó. ele disse que 3 tipos de crente é pérola, pedra preciosa Madeira. e calma, vamos chegar lá. 3 primeiro. Pedra preciosa, ouro e prata. Primeiros 3. Esses recebem galardão, arrebatamento. É o que vai junto com Abraão para Nova Jerusalém. Verdade. Os outros 3 não entram junto com esses aqui, porque eles não se misturam, que é madeira, feno e palha. A Bíblia diz que esses 3, tendo uma vida meio atrapalhada, vão ser salvos. Mas Verdade. qual é a diferença? A Bíblia diz que eles vão sofrer perdas. A Danos, perda... né? Os danos, né? Então, não, é perda. O dano não é um dano, se você falar dano, é perda. Você não vai Perda, receber o que perdas. Jesus disse, eu venho. Então, porque a salvação é gratuita. Verdade. Mas galardão não. O nome galardão quer dizer salário. Salário só dá para quem trabalha. Então Jesus disse, eu vou vir. Então, a pessoa não fez nada para Deus, mas aceitou Jesus, vai ser salvo. O Verdade. ladrão da cruz, ele vai simplesmente ser salvo, mas ele não tem galardão. Ele não tem nada, mas Ele vai não ser salvo. ganhou alma para Jesus, ele não pregou o evangelho, ele não sofreu por Cristo, ele não sofreu pregando o evangelho como Estevão, como muitos outros. Não, ele simplesmente aceitou, tá salvo, tá. Não tem galardão. Ele entra no quê? Nessas 3 classes de madeira, feno e palha.
Mas vai ser salvo, Vai ser porque salvo. é gratuita a salvação. Só que Porém, não adianta você achar que... Poxa, eu podia ter mais coisa. Então faz mais. hoje, talvez a pessoa não se arrepende. Eu vou entrar como madeira mesmo. Mas lá no dia, quando ele vê as coisas que o olho não viu, Aí, que meu não amigo. subiu, aí ele vai se arrepender. Aí ele falou, pastor, por que você não insistiu mais um pouquinho? Entendeu? Aí ele vai se arrepender. Então é melhor buscar o reino do céu hoje, que Deus quer tua honra hoje. Verdade. Deus quer que você dê honra para ele. Verdade. Né? Deus quer, é igual quando fala lá em Malaquias, Jesus fala, se o pai é honrado, o seu senhor é honrado, eu sou pai e senhor, cadê minha honra? Então quando você vai ajudar a obra de Deus, bancar alguma coisa do evangelho para ganhar alma, pregando o evangelho, de alguma maneira você está trabalhando para Deus, você está mostrando que você está honrando a Deus. Então, querido, hoje, aprenda a buscar as coisas do céu, viva para buscar as coisas do céu. Porque as coisas da terra te ferem muito. Divide o povo. Essas guerras que estão acontecendo é tudo por causa de posição, dinheiro, riqueza. Tudo por causa da ganância do homem, né? Haja visto que as profecias têm que se cumprir, Tem né? que se cumprir. Está se cumprindo, né, pastor? Mas nem Todo por dia. isso que a gente não vai orar. A gente vai orar pelo povo que está sofrendo, passando fome, necessidade. Enquanto isso, nós estamos focando o quê? As almas para voltar ao princípio, para buscar a presença do Senhor. Porque quando você busca Deus, você é guardado pelo próprio Deus. Deus te guarda, entendeu? Deus te protege. Quantas doenças que tem aí, pastor? Atinge uma família, atinge outra, mas a tua não é guardada. Por quê? Porque está lá em Salmos. Deus daria ordem ao teu respeito para te guardar, para te livrar de todas as maldições. Então, Desse jeito. Deus é muito maravilhoso, irmão. É igual Deus fez lá com o povo do Egito. Fica tranquilo aí, ainda dá tempo. Deus não fez isso com o povo do Egito? As maravilhas de Deus veio sobre os egípcios, mas Deus guardou o seu povo. Deus está te guardando. Só que não é que você não vai passar um problema, você não vai passar uma luta, vai passar. Isso é para mover a nossa fé, para nos mostrar o caminho da verdade, que Jesus é a vida, para ele te dar uma condução, né? Se esperarmos em Cristo só nesta vida, somos mais miseráveis de todos. Os homens. Tem pessoa que está esperando só aqui, o coração só está aqui, é crente, vai ser salvo, mas não vai herdar a Nova Jerusalém. Qual foi dado para Abraão a opção das duas? Vamos se preparar para entrar para a eternidade. Porque irmãos. quando Tá a se gente lê, aproximando. pastor, lá na Bíblia, está dizendo assim, Deus mostrou a terra primeiro para ele. Mostrou tudo. pra Não mim. mostrou a terra? Mostrou. Sobre levando no monte, falou, tudo é sua a terra. Mas ele não quis, ele escolheu a do... Aí Deus falou, só que tem outra. Tem outra. Aí falou Porque, assim, como que ele ia saber me que mostra tem? a segunda opção. Não, porque ele não sabia, né? Ele não sabia, no caso, uma segunda, Deus quer mostrar, porque ele não sabia de nada Ele que não tinha conhecia segunda. nada, né? Aí Deus fala, só que tem mais uma. Aí, opa. Essa é a celestial, aquela que o olho não viu, coração não sentiu. Aí ele falou assim, eu tô vendo, rapaz. Essa que eu tô te mostrando. Então, Ah, isso. Por isso que Abraão se Você alegrou. quer o quê? Então, levanta, meu irmão. Busca as coisas do céu, Eita, vá para a Jesus. igreja. É verdade. Você só se afastou do evangelho e caiu porque você com o coração nas coisas aqui da terra e esqueceu que a primeira coisa é lá em cima. Volte a semear. Você quer ver? Volte a honrar a Deus. A gente para tem você muito para chegar diante ensinar. do Senhor. A gente tem muito para ensinar que não é ensino de ensino como escola, não. Cada ensino está enxertado o poder de Deus, a graça de Deus. Por quê, pastor? Porque Hebreus fala que todo o povo ouviu o evangelho na época de Moisés. Ouviram uma palavra. A mesmo evangelho nosso eles ouviram. Você quer ver? Está aqui em Hebreus. A gente está no livro de Hebreus? Talvez hoje não daria tempo, teria que ser outros dias para Amanhã nós continuar. continua, viu? Mas aqui, Hebreus 4, olha como a coisa é séria, pastor. Como a coisa é séria. Eles ouviram a mesma palavra, e tem uma diferença. Vamos ver. Hebreus 4 primeiro. Temamos, pois, que porventura deixada a promessa, de entrar no seu repouso. Esse repouso aqui está falando do arrebatamento. Certo. Pareça que alguns de vós fiquem para trás. Fique para trás hoje. Porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles. A nós presente, como eles no passado, entendeu não? Sim. Então, quem foi que pregou mais as boas novas naquela época? Que é chamado profeta messiânico, foi o que mais falou de Jesus, ainda dizendo que Jesus viria como luz dos gentios. Eita. Não é nem só para Israel, tá lá. Está lá em Isaías 40, 41, aí ele fala assim, porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles foram. Mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé, naqueles que a ouviram. Eita. Entendeu? Aí fala assim, que hoje alguns vão ficar para trás. Que não seja eu, que não seja Osés, não seja o Senhor. Também. Amém. Aí ele fala, porque nós, os que temos crido, entramos no repouso, tal como disse, assim jurei na minha ira, que não entrarão no meu repouso. Aqui ele está falando já do arrebatamento. Embora as suas obras estivessem acabadas desde a da fundação do mundo. Eita.
Por que repouso? Porque o nome sábado quer dizer repouso. Repouso. E Deus nunca falou em questão de descansar a alma, porque tem passagem que diz que o nosso descanso não é aqui. É verdade. Entendeu? Esse sábado era uma promessa de descanso que Deus... O cumprimento de qualquer promessa é repouso. Porque você repousa ali. Quando acabou a casa, repousou. Consegui. Porque em certo lugar disse assim, no dia 7º, e repousou Deus de todas as suas obras no 7º dia. E outra vez, e neste lugar, não entrarão no meu repouso, visto, pois, que resta que alguns entrem nele. E que aqueles a quem primeiro foram pregadas as boas novas, não entraram, por causa da desobediência. Determina outra vez um certo dia, hoje. Dizendo por Davi, muito tempo depois, como está dito, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Então ele fala, porque ainda resta um repouso. O verso 9, portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus, que é o arrebatamento, que ele fala que muitos hoje talvez não entrem nele. Então, você vai entrar no arrebatamento da igreja, se você não entrar também você vai ser salvo, se você for crente você vai ser salvo, eu te explico depois, com mais tempo aqui dentro da Bíblia, com base bíblica. Aliás, eu não te explico nada, eu vou te mostrar que a Bíblia vai te explicar isso. Porque a Bíblia ela é a verdade para nós, né? Eu ainda tenho mais 5 minutos. Se você pegar no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 15, está dizendo, vou tirar os gentios e depois voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi que está caído. Eita, e a gente pode estudar isso aqui depois. Amanhã nós vamos estar por aqui. Falando disso aí. Vamos continuar. Para que você entenda que primeiro Deus tira os gentios, para depois voltar e reedificar o tabernáculo de Davi que está caído. Beleza? Então... A irmã está dizendo assim, eu amo essa rádio. Que mensagem, né, irmã? Ó, amanhã nós continuamos, viu? Amanhã estaremos aqui, ore por nós, pela nossa vida, para nós pegar mais 1 hora, porque breve a gente vai estar com 2 horas aí hoje às 13 horas continua a programação. Mas busca as coisas do céu, gente. Buscar as coisas do céu não é literalmente estar bem aqui. Às vezes você passa a luta como Jacó, a vida inteira lutando, mas Jacó tinha um alvo. Jacó nunca viveu aqui para a terra. Se ele vivesse para viver só bem aqui, então irmãos, todo mundo era crente. Porque aceitava Jesus e seguir Cristo, eu tenho um recado para te dar. Não é fácil. Se alguém falar que é fácil, é conversa fiada. É porque às vezes está bem, o cara está bom, com saúde, com dinheiro, aí fala, seguir Jesus é bom demais. Aí a Bíblia diz, revestir toda a armadura de Deus para resistir no dia mal. O dia mal vai chegar. Quando o dia mal chega, ele fala, ai meu Deus, como é difícil. Por que veio isso sobre mim? Porque nós somos pecadores e falhos, passamos luto. Tem gente com depressão, mas está seguindo a Cristo. Tem gente com ansiedade, está seguindo Jesus. Tem gente com câncer, mas está orando, buscando Jesus. Tem gente enferma, mas está buscando. Tem gente com uma mulher que o marido foi embora, mas ela está firme buscando Jesus. Tem marido que a mulher deixou, mas ele está firme buscando Jesus. Tem gente que foi mandado embora do emprego, mas ele está firme buscando Jesus. E tem outros que está bem demais, só porque não ganhou o que pediu, está fora, se afastou. Porque Jesus disse que o que ia acontecer como profecia que antecedesse a vinda dele seria um esfriamento. Isso está acontecendo hoje. E tem uma causa. Ele fala, por se multiplicar a iniquidade. O que significa isso? Muito escândalo. A internet hoje joga de escândalo. Tá cheio. Aí as pessoas começam a ver esse escândalo e vai se esfriando. Não é você que se esfriar aí. Mas Jesus, ai daqueles que se escandalizarem em mim. Vai ser cobrado. E ai daqueles de onde vem o escândalo. Está escrito lá, isso está em Mateus 24, quando ele fala da volta dele. É ao ponto que ele compara... Onde é que tem avivamento nisso? Se ele compara a vida dele como na época de Noé. Na época de Noé fazia arca e todo mundo correu. Então ele está dizendo, antes da minha vinda não vai ter avivamento, vai ter um distanciamento de Deus, um afastamento. Hoje tem pessoas que, quando começou no evangelho, começou obedecendo a palavra, começou obedecendo o sacerdote, começou obedecendo o pastor. Hoje, as pessoas é contra os pastores, é contra o sacerdote, é contra a mensagem, é contra a palavra. Ah, mas porque eu conheço. Meu irmão, no dia que eu aceitei Jesus Cristo, foi uma autoridade que me ensinou a Jesus. E eu tenho que respeitar até hoje essa autoridade. Você compreendeu? Aí as pessoas te enganam, vão pelo discurso fraudulento da palavra e vão te deixando frio. Por isso que você está aí apagado. Renova hoje. Volta para os átrios do Senhor. Volta para a casa de Deus. Faz uma aliança com Deus. Que Deus quer fazer uma aliança contigo. Desse jeito. E o horário está indo embora e nós temos que orar. Olha, gente, nós já... Só ligou o Marco. O povo queria ouvir mais a palavra, né? O povo aqui... Não, a palavra é fundamental. É fundamental. Qualquer culto sem palavra não teve Deus. E lembra de uma coisa, isso aqui é um culto, viu, irmão? Você que está aí nos ouvindo, isso aqui é um culto. É um culto.
culto que muda a tua Não, história. mas a pessoa tem que ir para a igreja, né? Claro, Você a que tá igreja, eu vou falar uma coisa, que é um culto, a igreja é o firmamento do que nós estamos fazendo aqui. Lá você vai fazer o firmamento. Tá entendendo ou não? Porque Vai, a palavra de Deus, a palavra de Deus diz que o corpo de Cristo não é um só membro. Não é um só membro. Pega aí, ó, 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 14. Primeiro livro de Coríntios. Uma pessoa falar que a igreja de Cristo, ela tá errada. É. E quem prova isso é a Bíblia. A Bíblia disse que o corpo de Cristo são muitos membros. Um é a orelha, um é o dedo. Não pode eu dizer para a orelha, você não faz parte do corpo, por isso não é do corpo. Então, um só membro, ele fica podre, se ele se afastar do corpo. Quando um membro se afasta do corpo, ele fica necrosado, podre. Verdade. 1 Coríntios 12, 14, eu acho que é isso. 1 Coríntios 12, 14. Aí está escrito assim, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Ou seja, o nome igreja, só para vocês terem uma ideia, o nome igreja não é um ajuntamento de pessoas comuns. Me falta tempo, Zé, me lembra disso aí. O nome igreja é um nome político. Verdade. O nome igreja é um nome político. Você que não gosta de política, então você não vai ser nem essa igreja. Apesar que nós não estamos falando política nem na igreja, né? Nós não estamos ensinando ninguém a voltar Não, aí nada. é a coisa dos homens, né? Porém, o nome igreja, quando foi criado por uma eclesia. É. O nome eclesia está ligado a deputados, a senadores. O nome igreja só pode ter nome de igreja quem tem autoridade. Porque Verdade. o nome eclesia não é apenas um juntamento de pessoas, é ajuntamento de autoridades, de quem tem poder. Então, você vai lá na Assembleia Legislativa. O que é Assembleia? O nome Assembleia é igreja. É igreja. É. O nome igreja Um ajuntamento de traduzido. autoridades. O nome igreja traduzido para o português é Assembleia. É. Então, o nome igreja não é criado na nossa língua. Então, quando traduz igreja, você vai falar Assembleia. Assembleia dos vereadores, Assembleia Legislativa que criam leis, Do executivo. Assembleia do Executivo. Por quê? Porque igreja, quando foi criado, antes de chamar a igreja de Cristo de igreja, porque ela tem autoridade. Então, todo cristão recebe poder e autoridade. Então, ele recebe o nome de eclesia. Então, igreja é um povo que tem poder, que não é um nome dado simplesmente por um ajuntamento de pessoas. E por quê? Porque o nome igreja é várias pessoas, não é o templo. O templo é singular, igreja é plural singular. Então, vamos pegar o nome de coisas plural singular? Exército. Um só soldado é um exército? Não. Muito singular. Plural que forma o singular. Verdade. Família. Um só é uma família, um membro? Não. Não é. Então, para formar uma família, vários membros. Então, são nomes. Um time de futebol, um só jogador forma um time de futebol? Não. Não. Então, vários jogadores formar um time de futebol. Ou seja, igreja também não se forma com a só pessoa. Ou seja, Deus só ouve a oração e derrama bênção naquele que está ligado no corpo e santificado pelo pão e o cálice, que a gente vai falar breve aqui, que a irmã pediu até hoje, não foi feito o estudo da ceia. Então, você está junto de um agrupamento de pessoas para Deus entender que você faz parte do corpo. Ainda que você seja uma orelhinha, uma unha. Mas faz parte. Mas faz parte do... E tem que ser honrado. A Bíblia diz que esses tem que ser honrado. Ou ser mais honrado lá não é dar o altar para eles. Ser honrado é ser bem-vindo, é perdoar, amar, porque vai ter gente caída, chegando com pecado, com erro. E aí a gente não pode condenar essas pessoas. A gente é pago por Deus para acolher essas pessoas, segurá-las. Agora, quando se trata de altar, a coisa muda de figura. Aí é outro comportamento, né? Outra área. Né? Errou, tem que descer para o banco, fica lá no banco, é diferente. É diferente. Por isso que tem passagem bíblica que Deus está falando para quem está no altar, e aí a interpretação se confunde para quem... É igual quando eu falo, repartir com os santos. Mas se é o santos que já está trazendo a coisa para repartir, como vai devolver para eles? Então, existe os santos, que a Bíblia chama, que trabalham na obra, existe os santos, que são a igreja. Isso está no livro de Hebreus. Coisas diferentes, né? Isso está no livro de... Olha só. Eusés, me dá 5 minutos aí, Eusés. Já tem que parar, né, Eusés? Tem próximo aí? 5 minutos. Aí nós já fecha depois, a gente conversa aí. Eu preciso lembrar agora aqui, é Hebreus. Aqui, ó. Olha só, queridos amados ouvintes, Hebreus 6, versículo 10. Olha só. Está falando de 2 santos aqui, presta atenção. Porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho da caridade que, para com o seu nome, mostraste enquanto servistes aos santos e ainda servis. Quem é que serve? Santos. E está servindo quem? Os santos da obra. Então aqui ele está falando para a igreja, correto? Porque está servindo. Sim ou não? Sim. Então ele está falando para a igreja. Vocês que ajudam os pastores que pregam, o Osés, pastor Valdir, todos os pastores que pregam a palavra. Vocês estão servindo a ele. Deus não é injusto para esquecer. Deus está vendo que eles estão falando de Deus e Deus não está escrito aqui, ó. Tem 2 tipos de santo aqui, ó. O que serve e o que é servido. Verdade. Olha lá. Porque os que servem aqui é santos também.
Porque Deus não é injusto para esquecer da vossa obra e do trabalho da caridade que, para com o seu nome, mostraste enquanto serviste aos santos que fazem a obra. E diz ainda, e ainda servis. E lá em Mateus 24 fala, e o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Servindo assim. Ou seja, aqui fala de 2 tipos de santos. Os que trabalham na obra para organizar tudo, pregar o evangelho, e aqueles que vão na retaguarda, tanto com oração, com jejum, com dízimo, com oferta, ajudando, cooperando. E assim a obra de Deus vai indo, e Deus não é injusto para esquecer. Ele não esqueceu do teu trabalho. Está escrito aqui em Hebreus. Se tu fizer, ele não é injusto para você chegar lá e falar, o senhor esqueceu. Ele fala, eu esqueci? Eu sou homem para esquecer alguma coisa? Eita, Deus forte. Obrigado, meus amados irmãos. Amanhã, às 7 horas, Deus me dê saúde pro pastor Miguel, para nós estarmos aqui novamente. E ore a Deus para nós pregar mais 1 hora. E aí nós vamos fazer o que você quiser ouvir aí, nós vamos trabalhar aqui. Se você quiser tirar dúvida, vai ser um programa para tirar dúvida. Maravilha. Tamo juntos. Porque a gente está colocando aqui, curar os feridos e levantar os caídos. Mas eu falei para os pastores ontem à tarde, para a gente ir nesse tema. Tomara que eles estejam ouvindo. Porque se Deus dirigir, a gente pode mudar, pastores. Verdade. A gente pode mudar porque eu tô querendo que os feridos liguem para cá, para a gente ajudar, para a gente orar. Mas se não tá tendo, então a gente vai para outra área. A gente vai entrar Porque a área de Deus é devasta. Ela tem bastante, ó. Você tá entendendo? Então, é assim. É assim que funciona. Porque eu quero orar por vocês, quero que vocês sejam abençoados. Obrigado, Oséias. Pastor Oséias. Deus abençoe. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus Cristo. Uma boa segunda-feira. Fiquem todos na bênção. Que a presença do Senhor seja derramada. O endereço, nós não dei bronca nos pastores hoje. Eita, irmão, pastor. Ó, eu estou... Ontem eu falei bastante, viu? Eu estou na nossa igreja ali do Vila Natal, Rua Darcy Lima da Glória, pé do Palmares, Vila Natal. Ali tem uma piscina, tem um negocinho lá que a gente batiza tem estacionamento. O povo. Estacionamento, tem um playground para criança. Você pode ir lá. Domingo de manhã é o nosso culto do jejum da comunhão. Por quê? Porque depois do jejum, pastor, a gente tem um café lá que dá. E também temos igreja no Casa Grande, na Rua Cândido Leonardo, número 86, perto do Terminal Varginha, no Parque Maria Fernandes. Ali, você mora lá do Parelheiros, tudo dá para você ir lá, Varginha, tudo. Temos igreja também lá na Antônio Carlos Benjamin dos Santos, que sai da Belmiro Marinha, Antônio Carlos Benjamin dos Santos, 1159, no Jardim Remberg. E a igreja do pastor? Na Rua Caetano Bene, número 400, Almeida Prado, aqui no centro. Portas abertas. Se for na igreja dele, manda um Uber ou no seu carro, põe o Waze, Portas Abertas, que ele já dá o endereço. Já dá o endereço. Na minha igreja, você vai pôr lá, Perdão em Vida. E aí já deu 3 endereços, qual que você quer? Eu quero esse aqui do Vila Natal. Domingo, 8 horas da manhã, um dia abençoado, que você passa conosco, depois do almoço, porque é o jejum da comunhão. Porque quando a gente tem a comunhão do jejum, de pregar a palavra, o café a igreja fornece. Por quê? Para a pessoa não tomar café em casa, chegar cedo. Ele vai em jejum e o café tá lá. Tá certo? E é tudo... Não é só o café, bolacha, não. Lá tem bolo, é tudo. Pão. Tinha época até pastel. Tinha pastel, mandava pastel. Torta tem todo domingo. Torta de frango tem todo domingo que eles fazem lá. E fora o almoço, de vez em quando tem um almoço ontem lá. Teve um churrascão bravo lá. Da hora. Ontem foi um churrasco bravo lá. O outro domingo atrasado também teve. Teve churrasco no domingo passado e nesse também. O pessoal fica lá brincando, se divertindo. Tem gente que não gosta que a gente fale a situação, né? Mas custa falar? Acho que não custa, não, né? E que o Oséias é uma bênção de Deus, pra gente dar uma caixinha pra ele e dar tudo certo. Aí ele ficou feliz, ele riu. Vou convidar ele pra ir lá também, lá. Vou convidar ele no churrasco no domingo. Isso mesmo. Hoje mesmo soubesse, é porque ele fica aqui na rádio, ele trabalha aqui direto aqui. Tem folga, não? Só na segunda. Segunda? Depois que ele tá bravo ali, que hoje é a folga dele. Gente, Deus abençoe. Ai, uma Senhor boa Jesus. Tá certo? Ó, prepara para tirar as dúvidas aí, amanhã ou depois aí, você pode ligar e perguntar. Mas hoje às 13 horas estamos de volta. De volta, aqui tá o pastor Nicolas e o pastor Mário, vai estar aqui às 13 horas, tá bom? E o programa, você tem mais programa na quarta? Na quarta-feira às 8 horas da noite. E tem sido uma benção ali, eu tenho acompanhado. Das 8 às 10. Pessoal, mas qualquer quarta-feira só vai vir para ficar aqui comigo aqui. Não, eu tenho culto esse horário aí. Não, também a gente pega sábado à noite, a gente faz. O obreiro lá. Aquele horário de sábado à noite. Nós temos um de sexta-feira que nós estamos vendo. É pesado para mim. Vamos pegar, eu e o pastor Valdir, sexta-feira à noite. Pô, vai torar. Pessoal, horário, o Zé fica bravo ali, hoje é folga dele, nós começamos a falar, não para mais. Só alegria. Que Deus abençoe vocês aí, ore por nós, o importante é o crente orar e o alvo é o céu. Verdade. Qualquer dúvida que você teve nesse programa e não deu para responder, liga para nós. Pregação que eu falei, se eu falar alguma coisa aqui, custa nada. Agora, o que é bom na vida do cristão é o respeito. É verdade. Porque em questão de quando se trata de Bíblia, tem várias linhas. Agora, tem mensagem que é divisor de água, tem mensagem que não.
Tem mensagem que não tem problema você falar que aqui é João, aqui é Joaquim, aqui é Bernabé, porque não vai mudar como é que fala? A ordem dos fatores não altera o produto. Verdade. A ordem dos fatores, às vezes, não altera o produto, que é Jesus. Quem é o produto? Jesus. É. Mas os dois homens do Apocalipse é fulano. Não interessa que Cristo, os dois, vai chegar em Cristo. Verdade. Então, se é o João, o Joaquim, o Bernabé, então tem certas linhas teológicas que não adianta ficar brigando, porque não é divisor de água. Agora, quando muda a conduta de natureza, mudar a atitude, aí já é divisor de água. Então, quando mudou a atitude, dizendo, você pode pecar, você pode fazer isso, você quer liberar daquilo, aí a coisa fica feia, já está brigando contra Deus. Mas em questão de ideologia, é Cristo, você ama Jesus, amo. Mas eu interpreto aquela passagem dessa maneira, mas ama Jesus, fugiu do pecado, parou de pecar, pronto, tá aí. É verdade. Tá resolvido, não tem problema nenhum. Tá bom? Deus abençoe você. Em nome do Senhor Jesus. Obrigado. Deus abençoe o Osés, Pai, o pastor Deus Osés da abençoe rádio, vocês, abençoe Senhor. essa rádio, Pai, Senhor, abençoe os amados ouvintes Aleluia. que esteve conosco, derrama as bênçãos no dia de hoje, só vitória. Obrigado, Pai. Em nome Glória a de Deus. Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos. Deus abençoe você. Obrigado por ter assistido a gente. Ô, glória.